eu vou te falar, essa questão é uma das maiores picaretagens do governo esse ano. Picaretagem, só que não só do Lula. Então ele Criciúma, vão tomar porrada aqui, dos fãs da família Bolsonaro. Cadê os Bolsonaro contra isso aí? Cadê? Eu tô falando publicamente. Isso é uma loucura. Porque tá sendo oferecido por... Primeira coisa, vamos falar do 6x1. Esse cara 6x1 é que a pessoa trabalha horário fechado toda semana, todos os dias da semana. Não, eu já trabalhei com fábrica. Tem pessoas que trabalham meio período num sábado. É de acordo com o escalonamento que você vai fazer no seu horário. Se você mora numa cidade pequena, em que o tempo de deslocamento do transporte da tua casa pro trabalho é às vezes 10, 15 minutos, é uma coisa. Foi criado toda a comoção ao redor do 6x1 porque em grandes centros urbanos a vida do trabalhador é horrível. Uma pessoa que mora na periferia de São Paulo, aí vai pegar um trabalho 6x1 num lugar mais central, ela passa horas e horas no trânsito. Então ela realmente não vive. A vida dela é muito ruim. E aí ela fica indignada. Pô, minha vida é assim. A vida precisa ser assim. A questão que não é se ela tá escolhendo se a vida precisa ser assim ou se é uma maldade do empresário. É porque as coisas são assim num país em que a produtividade é baixa e a renda é baixa. Em que contratar e demitir uma pessoa é muito difícil. Em que ter uma empresa no Brasil é muito difícil, é muito complicado. Essa é a realidade das coisas. Não é culpa do empresário, não é culpa do trabalhador, é como as coisas são num lugar em que as pessoas precisam trabalhar. Quando o governo vai lá e interfere sem mexer na produtividade, sem mudar, por exemplo, o tempo que as pessoas passam dentro de um ônibus indo e se deslocando do trabalho de um ponto ao outro, ele só está enganando, porque ele está fazendo o trabalhador achar que ele tem a seguinte dicotomia: olha, eu posso trabalhar 6x1 e ganhar o salário X, ou eu posso trabalhar agora 5x2 com menos horas trabalhadas e também continuar ganhando X. E não é isso que está sendo dito. A questão central essa é a verdade. Ou você trabalha hoje, do jeito que o Brasil tá, no 6x1, ou você não tem emprego. Para muitas pessoas vai ser isso. Ou o emprego vai diminuir. Ou você vai ter que ir totalmente para informalidade. Ou você vai fazer bico. Só que o governo tá falando que vai acontecer isso para essas pessoas. O governo tá pegando os estudos como foram feitos por federações de indústria, federações comerciais, que mostram fazer perdas na casa das dezenas de bilhões para os setores. Demissões na casa, assim, das centenas de milhares. O governo não tá falando isso. Só tá falando assim, tô tirando do empresário para dar para você. Isso é mentira. Isso é mentira. E o Brasil tá fazendo errado. É um momento que o Brasil tá passando em que a nossa produtividade não aumenta. Produtividade é a quantidade de recurso que uma determinada sociedade, quando o trabalhador faz uma sociedade por hora trabalhada, quantidade de dinheiro que ele gera. Pois bem, a produtividade do Brasil não aumenta como deveria. E quando comparado com outras nações do mundo, ela tá ficando para trás. Tá aumentando do Vietnã, a Índia tá aumentando, China aumentou demais. Isso significa o quê? O trabalhador tá ganhando mais lá. Ele trabalha muito e ganha mais. O nosso tá trabalhando menos, tá ganhando menos, e agora a gente tá falando, não, a solução é trabalhar menos ainda. Veja, uma pessoa que tá na iniciativa privada e ela é uma autônoma, o cara faz Uber, o cara vende um perfume no Uber dele, a mulher dele faz uns doces, vende pra fora. Muitas famílias em São Paulo vivem assim. Talvez aqui em Criciúma a gente tenha também esse tipo de modelo. O cara vai lá, faz 2, 3 trampos, às vezes trabalha quase todos os dias da semana, ele tira 8, 9, 10 conto. Ele tá fazendo a renda dele. Tá trabalhando muito, mas ele tá escolhendo isso. Ele prefere fazer isso do que pegar um emprego CLT pra tirar 3 mil. Ele escolheu isso. Então, as pessoas estão escolhendo trabalhar mais para poder consumir mais, para poder salvar um pouco mais de dinheiro para ela fazer uma aposentadoria ou investir num outro negocinho. As pessoas estão fazendo as escolhas delas e o governo não quer que elas façam as escolhas. Essa é a real. O governo quer fazer populismo. Eu acho isso uma puta de uma picaretagem. Quando você fala de populismo, cara, o presidente da República, nada mais é do que um grande negociador. E negociador no bom termo, né? Ele é um administrador, negociador. Você tem muita coisa para fazer, né? E negociar no Brasil muitas vezes é ter a sua flexibilidade moral, né, colocada em prática, né, cara? Você tá preparado para isso como presidente, cara? Eu acho que como brasileiro, um lugar onde a gente anda em cima de esgoto, onde a gente vê o erro pra lá e pra cá, a gente já vive nessa negociação diariamente. Você tem que olha só, você negocia sem saber com o assaltante, você nem vê a cara do assaltante. Quando você põe um filme no teu carro, ou quando você põe um muro na frente da tua casa, você já tá numa negociação. Você já tá avisando, daqui você não pode pular, tá? Eu tô dificultando o seu trabalho. A gente permanentemente negocia com absurdo. Se o cara tem uma pequena empresa e ela sabe que vai receber uma fiscalização, eventualmente de um fiscal picareta que vai querer tirar uma grana dele, você já sabe como se adaptar. Então nós somos muito adaptáveis. E a gente já está se adaptando com a maluquice. O que a gente não pode perder é a capacidade de indignação e o seu conjunto de valores. Então, se eu viro presidente da República, eu sei o que não é negociável e eu tenho que trabalhar, aí sim, para dobrar os adversários de modo a minha agenda vencer. Então eu não posso trair a minha agenda. Eu posso não conseguir entregar 100% dela e entregar 70%. Aí outra eu trago 50%, outra eu trago 80%. Mas eu tenho que sempre puxar pro nosso lado.
Infelizmente a gente vive num país, tá, em que o presidente não manda nada. Nada. O presidente é um boneco. Ele é o cara que tem mais votos de todos. Ele é o único cara que é eleito de maneira majoritária. E ele manda menos do que o presidente do STF. E ele manda menos do que o presidente da Câmara e do Senado. Isso é uma bizarrice. Bizarrice. O Bolsonaro não mandava, o Lula não manda, o Temer já não mandava. E tá ainda pior, porque o STF manda muito mais do que ele mandava antes. E agora com o orçamento secreto, os deputados e os senadores mandam muito mais. Eles podem dar uma banana pro presidente. E aí o presidente ganha, e não é nem que ele negocia, ele não faz nada. Os petistas são muito fãs do Lula. O que o Lula fez nesse mandato? Qual foi a conquista do Lula? Pé de meia? Vou dar uma graninha pro sujeito ir pra escola. Pro cara ir pra escola. E não fazer, assim, não tem nada de desempenho, é só ir pra escola. Qual é a outra? Gás, vou dar um vale gás. Vou dar um botijão de gás pra pessoa. Pô, tamo bem, hein? A Índia mandando sonda pra Lua, e a gente vai dar agora um botijão de gás. Tem um prefeito aqui perto aqui que meu pai conta, isso na década de 90 ali, ele ganhou porque tinha 700 eleitores e ele deu 500 botijões de gás. Verdade, cara, aqui do lado, aqui, na época aqui. Essa é a lógica. Essa era a história do Brasil. O Brasil hoje não pode ser que é um lugar muito pobre. Ainda é muito pobre. Cara, acho que o quê? Mais de 90% da população ganha menos 3 pau por mês. Exato. Pô, cara. Exato. É uma realidade muito diferente até da nossa aqui em Santa Catarina, né, cara? Sim. Eu falo pra galera assim, cara, é um mundo muito diferente do nosso. Uma coisa pra explicar até a conceito, porque as pessoas vão falar, mas o PIB do Brasil é um dos mais altos, está sempre top 10, top 15 do mundo. Sim, esse PIB é alto, tem 200 milhões de habitantes. E aí quando você divide igualzinho, você já vê que não, se dividisse o PIB todo pelas pessoas, já não seria um PIB per capita gigante, não seria nada de assustador. O problema é que nós temos uma outra coisa que chama concentração de renda. E aí funciona assim, cara. Algumas pessoas têm muito dinheiro e a maior parte tem nada. Tem muito pouco. E a classe média é pequena. E o pouco que tem de classe média está diminuindo. E a tendência é de diminuição. E aí nós temos um problemaço, que aí vai virar uma sociedade de pessoas pobres dependentes do Estado. Que é por isso que eu chamo de maranhanização do Brasil. O Brasil, se não se alterar, ele vai virar um gigantesco Maranhão. E, cara, é uma luta, a gente não pode deixar isso, porque quem vai pro Maranhão falar, olha, isso aqui é o mais próximo que a gente tem de um regime socialista. Todo mundo depende do Estado para sobreviver. Você tem um negócio, seu negócio é meio que sócio do governo, os impostos são altíssimos. A propriedade privada, se não relativizada, ela é quase inexistente. As pessoas vivem, vamos dizer, de maneira famélica e tudo passa e depende do Estado, de todas as instâncias. Tá, eu não quero viver nesse país. Esse é um país desesperado, só que tem muita concentração. Posso só largar essa discussão? Tem uma cidade lá que eu visitei que chama Santo Antônio dos Lopes. Eu até fiz um vídeo legal comparando São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina, com Santo Antônio dos Lopes. Por quê? O PIB per capita da cidade é 360 mil reais por ano. Ou seja, se eu dividir o PIB da cidade pelo número de habitantes, é 360 mil reais por ano. É 5 vezes maior do que São Miguel do Oeste, aqui em Santa Catarina. Pois bem, a cidade, ela é deplorável. Todo mundo é pobre. IDH 0565 por aí, que é uma IDH de nação da África subsaariana. Não tem esgoto, rua tudo esburacada, cachorro no meio da rua. Cidade largada, ela tem uma usina termoelétrica gigante. A renda fica com 0,1% das pessoas, fica com os políticos até têm arrecadação, não fazem nada com a arrecadação, roubam ali o que podem e ninguém tem nada.